Nós estamos nos aproximando do final dessa explanação do Alter Rebbe nesse discurso racídico, nos trechos selecionados que nós estamos estudando juntos, e nós víamos como o trabalho que a pessoa faz no mundo material, no campo terrestre, mas de uma forma elevada, isso tem o poder de elevar a própria matéria, tem o poder de realizar o propósito divino de produzir a morada para Deus no plano inferior. E dessa forma, quando nós interagimos, lidamos com a matéria com o intuito mais sublime, com a intenção celestial voltada aos céus, voltada ao divino, então dessa forma nós estamos produzindo aquilo que é chamado Chulin Altarat HaKodesh, mesmo as coisas que por si só a definição delas são coisas laicas, como nós falamos, coisas neutras, não são objetos sagrados, não são atividades sagradas, não são mitzvot, preceitos sendo cumpridos, não. Pode ser o trabalho trivial do dia a dia, pode ser a ocupação da pessoa, pode ser até o seu lazer. Mas no momento que isso é feito, isso depende de cada um de nós, depende da atitude da pessoa. No momento que isso é feito com uma intenção mais elevada, voltada aos céus, então com isso nós estamos consagrando, estamos purificando e santificando aquilo que era laico, Chulin Altarat HaKodesh. Então, existem coisas que por si só já são sagradas, o dia do Shabbat, as mitzvot, a Torá, mas aqui existe uma grandeza maior em tornar o laico sagrado, em transformar e elevar aquilo que era neutro, laico, que não era por si só sagrado, era uma coisa comum, medíocre, laica, né? Transformar e elevar isso para a santidade, redirecionar isso para o campo espiritual. Então, nós vimos que isso é algo muito elevado, porém, nos diz o Alter Rebbe, o objetivo final consiste em que, não apenas em consagrar e santificar o que é laico, mas também conduzir tudo isso ao Shabbat. E vamos ver o que isso significa. Então, o versículo bíblico nos falou, Asher bara Elokim la'asot, que Deus criou o mundo para fazer e deixou por fazer nas nossas mãos, fazer o conserto, a retificação, o complemento daquilo que está faltando, que é trazer revelação divina aqui para esse mundo. Inclusive, assim, o próprio comentarista Rashi, clássico, traz no seu comentário na Torá, Kol ma shebará b'sheshet yemei bereshit tzrichim asiyah, que aquilo que Deus fez nos 6 dias da criação ainda precisa ser retificado, ainda precisa ser complementado. Assim Deus fez a criação, como nós falamos, propositalmente. Qual é o conceito por trás dessa ideia? Que cabe a nós, compete a nós, la'afochet kol hadvarim hagashmim michol lakodesh. Esse é o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa meta, de transformar todos os assuntos terrestres e materiais, tirá-los da área apenas laica e redirecioná-los ou convertê-los em algo sagrado. Em outras palavras, fazer com que a Kedushá, a santidade divina, paire de forma revelada, não só na Torá, não só nas mitzvot, não só na sinagoga, etc., mas também nas atividades corriqueiras do dia a dia, também nos assuntos materiais, também nos nossos negócios e assim por diante. E esse trabalho especial, esse que requer um esforço espiritual por parte da pessoa para ficar centrada na intenção elevada, na intenção divina por trás de todas as coisas, esse trabalho que é feito por Bnei Israel durante os 6 dias da semana, quando de fato e na prática estão ocupados com seus assuntos comerciais, com seus assuntos materiais, mas quando fazem isso de uma maneira adequada, de uma forma elevada, com o intuito celestial, como a gente tem dito, então quando chega o Shabat, o que ocorre? Toda essa matéria, todos os assuntos materiais, todos os assuntos físicos e terrestres que foram bem trabalhados, que foram trabalhados com essa intenção, com essa visão por parte da pessoa, então todos esses assuntos têm uma elevação no dia do Shabat, se elevando, literalmente eles deixam de ser assuntos apenas neutros ou laicos, eles se tornam coisas sagradas e divinas.
Em outras palavras, qual é o efeito espiritual que produz o dia do Shabat, que é aquilo que nós realizamos durante a semana, mas que não se revelou durante a semana, no dia do Shabat isso vem à tona, se revelando, em outras palavras, que até mesmo o lado físico, material do mundo, o lado terrestre se transforma a escuridão espiritual em luz, a chamada amargura em doçura, nas palavras do Zohar. Isso, nos diz o Alter Rebbe, nos traz a explicação do fato de que esse versículo no qual se descreve o propósito de Deus na criação, Asher bara Elokim lasot, que Deus criou para fazer ou nos deixou coisas por fazer, esse versículo está associado, ele está na sequência do conceito de Shabat, logo no Gênesis. Qual é a relação, qual é o vínculo desse versículo que traça o propósito divino na obra da criação com o dia do Shabat? Por que isso está relacionado e associado com o dia do Shabat? Por isso, inclusive, no Kiddush, na prece de santificação do Shabat, quando recebemos o Shabat, etc., nós dizemos essa frase junto com o trecho que fala do Shabat. Então ele nos diz qual o vínculo entre ambos os conceitos, o propósito divino na criação, de nós retificarmos o mundo, transformando a matéria em espiritualidade, com o conceito do dia do Shabat, que kol maseh atikun shel adam b'sheshet yemei maseh. Nos diz o Alter Rebbe aqui que tudo que a pessoa produz nos 6 dias de ação, nos 6 dias de trabalho, na realidade tudo isso visa o quê? O objetivo de tudo isso é preparar o mundo, preparar o universo a um modo Shabat, entrar no modo Shabat, num estado até permanente de Shabat. O que é Shabat? Shabat já não há mais trabalho, o trabalho está encerrado. Inclusive se diz que a nossa atitude, mesmo que a pessoa talvez não terminou tudo o que tinha que fazer, produzir na sexta-feira, durante a semana, mas se fala que quando entra o Shabat, a pessoa deve encarar como Shikol Melachto Asuyah, como se ele tivesse concluído todo o trabalho, que não tem pendências, não sobraram coisas a fazer, que o trabalho já está completo, para que a pessoa entre no Shabat de forma plena, sem preocupações, sem pensamentos, ou sem estar ainda pensando naquilo que está por fazer. A pessoa deve, quando entra o Shabat, a pessoa deve encarar como se todo o seu trabalho já tivesse sido concluído, tudo já está feito. Isso deve ser não apenas uma atitude mental por parte da pessoa, para que a pessoa tenha um repouso pleno no Shabat, não só um repouso físico, mas também mental e emocional, se desligando do trabalho, dos negócios, das tarefas mundanas, né? Mas mais do que isso, o sentido mais profundo e espiritual que o Alter Rebbe nos explica aqui, que ele chama a atenção a isso, é que na realidade o objetivo maior, conforme a gente tem visto aqui, de todo o trabalho que realizamos durante a semana, é elevar a matéria para um plano espiritual. Isso é obtido no dia do Shabat. Então, quando chega o dia do Shabat, se diz que aqui chegou o descanso, o repouso. O que significa o descanso, o repouso? Que todas as atividades que nós fazíamos para consertar, retificar, complementar o que falta, agora no dia do Shabat, isso já foi completado. Agora é o momento que a matéria está se elevando, está se transformando em espiritualidade. Por isso agora não é hora de trabalho, de retificar, consertar, é hora até de usufruir do resultado desse trabalho. Por isso os nossos sábios disseram que aquele que se esforçou, apenas aquele que se esforçou na véspera do Shabat ou nos dias anteriores ao Shabat, ele terá o que comer e o que se alimentar no Shabat. Em outras palavras, através do serviço espiritual que realizamos, elevando a matéria nos 6 dias da semana, com isso nós acabamos nos tornando merecedores que todos os assuntos materiais, terrestres da nossa vida, da nossa existência, tenham uma elevação no dia do Shabat, sendo absorvidos e elevados dentro da santidade do Shabat.
E esse é o conceito do Shabat como dia do descanso. Descanso aqui no sentido espiritual mais elevado significa anulação diante de Deus. Como nós dissemos, alguém que está diante do rei não vai ficar ocupado ou ativo ou trabalhando ou fazendo outras coisas. Quem está diante do rei fica perfilado em posição de sentido, com todo respeito, ele fica de certa forma até paralisado, imóvel, em distinção e respeito à presença do rei. Então, durante a semana que nós não sentimos tanto a revelação divina, porque a revelação divina nos dias da semana, como a gente já viu, é mais oculta, mais encoberta, então a nossa própria alma não sente, não percebe tanto essa revelação. Por isso, nos 6 dias da semana, nós estamos livres ou liberados para trabalhar e fazer todas as atividades que nós fazemos, mas fazer isso da forma adequada conforme ele está nos ensinando. Quando chega o dia do Shabat, então se fala que Shabat é um dia de descanso, ou seja, se para as atividades, se cessa o trabalho. E o que significa? Não apenas que isso nos traz um repouso, um descanso, mas que nós estamos parados, perfilados diante do Rei. Ou seja, nós, no Shabat, nos é dada a chance, a oportunidade de contemplar o Rei. No dia do Shabat existe uma revelação espiritual mais intensa. Essa é a alma adicional, a espiritualidade extra que somos dotados no dia do Shabat. Então, por isso, quando nós vemos o Rei diante de nós, a gente cessa toda atividade, a gente para de fazer qualquer outro trabalho, para de estar ocupado com outras coisas. Nessa hora nós ficamos anulados diante de Deus. Então o conceito de descanso no dia do Shabat é um conceito de anulação diante do Criador. Como no auge da nossa reza diária. Qual é o auge da reza? Shmonesre, aquelas 18 bênçãos que são feitas em posição de sentido, de forma silenciosa, de pé, concentrados. É um momento de contemplação, um momento de ligação íntima e máxima com Deus. Então, o conceito profundo do dia do Shabat, como nós dissemos, não é apenas se abster de trabalho físico ou material, mas o conceito mais profundo do dia do Shabat envolve uma anulação nossa diante de Deus. Anulação significa quando a pessoa está deslumbrada, contemplando o Rei, a pessoa esquece de si mesma. Aqui já não há momento, não é um momento para os seus interesses, para as suas vontades, não. Ele está diante do Rei, ele anula-se a si próprio. Não é? E essa anulação da pessoa diante do Rei é a mesma que nós cultivamos durante as nossas rezas quando chega aquele trecho do Shmonesre da Amidah, que por isso essa reza é feita de pé, em posição de sentido, nós nos curvamos nessa reza, mesmo as nossas palavras são ditas de forma silenciosa. Por quê? Porque estando diante do Rei, esse é o momento no qual nós mais estamos diante do Rei, então isso causa uma anulação para nós, as criaturas, nesse instante. Então, nessa hora, a gente não está ocupado com os próprios afazeres, com os próprios interesses, mas sim anulados diante dele. E esse é o conceito, então, da anulação nossa diante de Deus, que predomina no dia do Shabat. Lishbot mikol melachá velo lekabel chayut mishum davar baolam. A gente se abstém de trabalho no dia do Shabat. Por quê? Porque nesse dia nós estamos ocupados apenas em contemplar o Rei, estar anulados diante dele, receber a nossa vitalidade de forma direta do próprio Rei. Assim como também não dá para acontecer que todos os dias da semana sejam Shabat. Esse é um estado de contemplação, de elevação muito alto. Então manter-se constantemente, continuamente nesse estado não é algo que nós conseguimos. Inclusive na própria reza nossa, traçando esse paralelo com o Shmonesre, nós sabemos que na nossa reza só aquele determinado momento que a reza é feita dessa maneira, mas antes disso nós temos a maior parte da reza, os preparativos, nós temos os versículos de louvor, nós temos as bênçãos do Shema, nós temos a recitação do próprio Shema Israel, e só no final nós chegamos nesse estado de elevação maior que é o Shmonesre Amidah.
A mesma coisa também em relação aos dias da semana, confrontando com o dia do Shabat. Não dá para nós, criaturas de carne e osso, ficarmos nesse estado de êxtase espiritual maior o tempo todo. Apenas isso acontece no dia do Shabat. E isso está ligado com os dias da semana. Nos dias da semana a gente se prepara para o Shabat. A gente produz a nossa elevação espiritual, do qual vai se render frutos que nós vamos usufruir no dia do Shabat. Mas, por enquanto, pelo menos, né, cabe a nós fazer esse trabalho espiritual, fazer acontecer durante os dias da semana, elevando, santificando a própria matéria. Daí, quando chega o dia do Shabat, nós podemos chegar a essa elevação maior, essa anulação completa diante de Deus, e pelo menos assim será até a chegada de Mashiach, quando então haverá uma revelação divina maior sobre todo o mundo, e daí então, de fato, nós vamos chegar a uma era na qual se define como Yom Shekulot Shabbat, um dia que é inteiramente Shabbat, que todos os dias da semana serão dias de elevação e revelação espiritual, como o dia do Shabbat atualmente.